A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre os nossos corações. Que Deus abençoe a tua vida, a você, meu amigo, a você, meu irmão na fé. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui venho eu, irmão José, mensageiro da Palavra de Deus, com o propósito, por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus. Com o propósito aqui de estar contando as histórias da Bíblia Sagrada, para que nós venhamos a cada dia aprender e cada dia conhecer o Senhor por intermédio da sua palavra. Louvado seja Deus. Você que ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se para que toda vez que for publicado um vídeo como este, você venha estar recebendo no seu aparelho celular. Você se sentir à vontade para curtir, para comentar, mas aqui o mais importante é que você venha ouvir a palavra e venha colocá-la em prática, pois você só terá resultado se você colocar a palavra do Senhor em prática. Você verá os resultados. Eu quero já deixar uma palavra profética neste dia de hoje, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe, grife, depois você medite com mais paciência. Depois você medite na palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor é o verdadeiro alimento. Pois o próprio Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Isaías 43, versículo 13. Assim diz o Senhor, ainda antes que houvesse dia, ele diz, eu o sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ele diz assim, ainda antes que houvesse dia, desde toda a eternidade, o Senhor Ele é. E não há ninguém que possa escapar da mão do Senhor. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus, pois Ele é, desde toda a eternidade, ainda antes que houvesse dia, ou seja, antes de tudo se formar, o Senhor Ele é. Hoje nós vamos estar aprendendo aqui uma história que vai falar desde o início da criação, vai falar do início do Evangelho, que está em João, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 33 e o 34. Pois se você tiver uma Bíblia aí, você medite nesta passagem. Fala assim, João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Você vê que a palavra do Senhor diz aqui que no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda diz, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
pois nós sabemos que tudo foi feito por meio da palavra do Senhor. Para isso nós vamos voltar lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, no capítulo 1, na criação de tudo, que diz assim, no versículo 1, muito parecido com este de João, que diz assim: no princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 4, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Você vê que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia. E havia treva sobre a face dos abismos. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Pois você vê que Deus falou e tudo se formou. Ele foi falando e as coisas foram criando forma. Tudo foi feito por intermédio da palavra. E como diz aqui em João, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por intermédio da palavra. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz, aqui ainda no versículo 10, em João 1, versículo 10, o Verbo estava no mundo, e este foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. E a Bíblia continua dizendo: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Você vê que o Senhor, a palavra veio para o próprio povo de Deus, mas o povo escolhido por Deus, os judeus, eles não o reconheceram. Mas aqueles que creem, o Senhor deu a prerrogativa, o privilégio deles se tornarem filhos de Deus. Pois como diz a palavra do Senhor em João 3, versículo 16 até o 18, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a Bíblia diz no versículo 14 de João 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Você vê que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Pois Jesus esteve entre nós. Ele veio para os que era seu, mas os seus não o reconheceram. Mas a todos que creem no seu nome, ele deu o privilégio de nós se tornarmos filhos de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz em João, no capítulo 1, no versículo 6 até o 9. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Louvado seja Deus. Aqui fala do homem chamado João. Este João é aquele que, quando o anjo Gabriel veio, falou para Zacarias, dizendo que Isabel, sua esposa, teria um filho, e ele se chamaria João, que converteria muitos israelitas para o Senhor. Ele viria na frente para preparar o caminho. E este João, ele veio para dar testemunha da luz, pois ele não era luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Ele veio para falar do Senhor Jesus. Ele veio para preparar o caminho, como disse o profeta Isaías. Como diz também em Mateus capítulo 3, no versículo 1 até o 6, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelo de camelo, um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do Jordão, iam até ele, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Este era João. Ele veio na frente para preparar o caminho do Senhor. Ele veio para dar testemunho, para que as pessoas viessem se arrepender e voltar o seu coração para o Senhor. Ele veio só para preparar, assim batizando nas águas. E alguns dos judeus enviaram os sacerdotes, os levitas, para perguntar quem era João, por que ele estava batizando. E João ele não negou. Ele disse: eu não sou o Cristo. Aí perguntaram para ele: então tu é profeta? Ele disse: eu não sou profeta. Então tu é Elias? Ele disse: eu não sou Elias. Aí eles perguntaram: e quem tu és? Nós precisamos levar essa resposta, porque nos enviaram para perguntar quem você é. Ele disse em João, no capítulo 1, no versículo 23, ele respondeu citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe: neste caso, por que batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Perguntaram para João: por que tu batiza se tu não é nem o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E ele diz para eles: raça de víboras. Em Mateus capítulo 8, e no versículo 7, no finalzinho do versículo 7, ele diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? No versículo 10 ele diz: o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. E ele diz: eu na verdade vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você vê que João disse que viria outro,
ele já estava falando de Jesus, que ele não era nem digno de desatar as correias da sandália dos seus pés. Ele estava falando que ele só batizava nas águas, tendo por base o batismo do arrependimento. Mas viria outro, mais poderoso do que ele. Ele está falando de Jesus, que batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. E ele estava dando testemunha dessas coisas, como diz em João. Ele veio como testemunha, em João capítulo 1, versículo 7, a fim de dar testemunho da luz, pois ele estava falando de Jesus. Pois o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, em João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue, ele não andará em trevas, mas ele tem a luz da vida. Todo aquele que segue Jesus, ele tem a luz da vida. Ele não anda em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. E João veio dando esse testemunho, dizendo a todos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. E esta é a ministração. Arrependei-vos, pois o único caminho para se chegar aos céus começa na base se arrependendo, pois é necessário se arrepender, é necessário nascer de novo. E a Bíblia diz que no dia seguinte João viu Jesus, como diz em Mateus capítulo 3, do versículo 13 até o 17. Então Jesus foi da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo, tu vens a mim? É eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como a pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que no dia seguinte, quando João viu Jesus vindo na sua direção, ele disse, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi sobre este que eu falava, que depois de mim viria outro que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É este. E era isso que João falava. E Jesus veio para ser batizado. E João disse, mas Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus diz, deixa isso por enquanto, porque nos convém a nós cumprir toda a justiça. E Jesus desceu as águas, foi batizado. E quando Jesus saiu das águas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele como uma pomba. E a voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Louvado seja Deus. Você vê que aqui Jesus ele nos mostra que o caminho é o arrependimento. Ele não precisava disso, mas para dar testemunha de todas as coisas, João foi enviado, pregando o arrependimento. E o Senhor mostrando para cada um de nós que o caminho é esse, é ser batizado. O caminho é o arrependimento. O caminho é ser batizado para receber o Espírito Santo. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo fez todas essas coisas. Então, se o próprio Senhor Jesus Cristo fez todas essas coisas, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém pode se achegar ao Senhor se não for por meio de Jesus Cristo.
se não for por meio da redenção, se não for por meio do arrependimento. É necessário que o ser humano se arrependa dos seus maus caminhos. E aqui o Senhor nos deixou o exemplo para nós seguirmos. Pois o próprio Senhor Jesus, ele também ensinou. Em João, capítulo 3, e no versículo 3, diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se o ser humano, ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ele não pode ver o reino de Deus. E Jesus disse no versículo 5, em João 3, versículo 5, Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito, pois o Espírito Santo é a garantia de que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Então é necessário que o ser humano se arrependa e nasça de novo. Para poder ver, enxergar o reino de Deus, é necessário ele nascer de novo. Pois aquilo que é invisível é mais real do que aquilo que é visível, que você enxerga, que você toca. Pois todas as coisas foram feitas quando não existia nada. O Senhor, ele é. E ele disse: haja luz, e houve luz. E tudo foi se formando pelo poder da sua palavra. Quando não existia nada, o Senhor, ele é. Quando não existia nada, então o invisível é mais visível, é mais real do que essas coisas que nós vemos, que nós tocamos. Pois Deus, ele é Espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Você não vê o Espírito. Então aquilo que é invisível, ele é mais real do que isto que é visível. Porque está vendo este corpo? Está vendo este corpo aqui? Está vendo o teu corpo aí? O teu corpo tem prazo de validade. O meu corpo tem prazo de validade. Tudo tem um tempo determinado. Mas aquilo que é invisível é muito mais real do que isso que nós tocamos, do que isso que nós enxergamos. Então, para você conseguir enxergar o reino de Deus, é necessário nascer de novo. É necessário se arrepender, descer as águas e receber o Espírito Santo. Pois Jesus, ele não fez nada sem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, a primeira coisa que ele fez foi levar Jesus para o deserto. E Jesus foi para o deserto no poder do Espírito Santo. E Jesus saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E Jesus curava. Jesus ensinava. Jesus fazia tudo. Mas ele só fez tudo quando o Espírito Santo veio sobre ele. E eu pergunto para você que está ouvindo: o que você está fazendo sem o Espírito Santo? O que você está fazendo sem ele? Se o próprio Senhor Jesus não curou, não libertou, não fez nada sem antes receber o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E assim, o Senhor Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, ele já está condenado. Jesus disse para cada um dos seus discípulos: ide, vão por todos os lugares e pregue o Evangelho. E todo aquele que crê e for batizado, este será salvo. Então, se você crê e for batizado, você será salvo. Como diz também em outra passagem: creia você no Senhor Jesus Cristo. Creia você primeiro e será salvo você e os de toda a tua casa.
Assim como diz lá no profeta Isaías, no capítulo 43, louvado seja Deus, e no versículo 10 e o 11, glória a Deus, aleluia, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, nenhum Deus se formou e nenhum haverá depois de mim. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Ele diz, eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Então, meus amigos, meus irmãos, você que está ouvindo a palavra de Deus, o caminho para o céu, ele começa com o arrependimento. Se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa desta vida, se arrependa das coisas erradas deste mundo. Entregue sua vida para Jesus, pois este mundo é uma ilusão. A Bíblia diz que, a palavra do Senhor diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só depende de você. É você quem escolhe continuar desse jeito ou viver uma vida nova. É você quem escolhe, pois Deus só pode fazer algo na vida do ser humano. Só pode entrar na vida dele quando ele abre a porta do seu coração. Pois o Espírito Santo ele é muito educado. Ele bate pedindo permissão para entrar. Se você deixar ele entrar, a sua vida nunca mais será a mesma. Então só depende de uma escolha que você fizer. E eu te digo que para entrar no reino de Deus, como disse Jesus, é necessário que o homem se arrependa. É necessário que ele receba o Espírito Santo. Pois só o Senhor é quem pode salvar a humanidade. Então assim eu deixo esta palavra para você neste dia de hoje. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, todos os de tua família, aonde quer que estejam, sejam abençoados, em nome de Jesus. Se você sentir no teu coração de compartilhar com o teu amigo, com o teu familiar, deixa Deus te usar. Que você seja também um canal de bênção na vida de outras pessoas. E o conselho que eu te dou, você que ouviu esta palavra e ela tocou no teu coração, procure uma igreja mais próxima da tua casa. Procure um pastor, procure um obreiro e diga, eu quero me batizar nas águas. Eu tenho convicção daquilo que eu quero. Vá o quanto antes. Não perca tempo, porque o amanhã pode ser muito tarde. E se Jesus viesse hoje, como você estaria para o receber? Pense nisso. Assim eu deixo esta palavra para você. Arrependei-vos. Arrependa-se desses maus caminhos, pois essas coisas deste mundo não agradam nem um pouco ao Senhor. As pessoas acham que tudo está correto. E hoje em dia, o certo é errado e o errado é o certo. Hoje em dia está ficando assim. E Deus não se agrada nem um pouco dessas coisas. Pois tudo que está escrito
irá se cumprir. Tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, tudo que já está preparado para acontecer neste mundo, vai se cumprir. Então eu digo para você neste dia de hoje, arrependa-se, entregue a sua vida para Jesus, pois só Ele é quem pode salvar, só Ele é quem tem a palavra de vida eterna. Amém, meu irmão? E assim eu deixo esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor